Vamos analisar a força eletrostática que duas cargas exercem uma sobre a outra. Essa simulação nos permite visualizar como a força eletrostática é afetada ao mudarmos o sinal e a magnitude das cargas e a distância entre elas. Para isso, vamos demonstrar as propriedades da lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que o produto entre duas cargas é proporcional ao valor da força elétrica e que o quadrado da distância entre as cargas é inversamente proporcional a essa força. De forma matemática, podemos dizer que a força elétrica é igual a K, que é uma constante, multiplicada pelo produto da carga Q1 vezes a carga Q2 e dividido pelo quadrado da distância entre elas. Vamos colocar a simulação na escala macro e observar que temos aqui a carga Q1 e a carga Q2. Note que nesse modo macro, as cargas é como se tivessem um tamanho. Tem uma pessoa puxando a carga Q1 e uma outra pessoa puxando a carga Q2. Embaixo, podemos observar os valores das cargas. E note que essas cargas estão com valores em microcoulomb. Lembrando que micro é igual a 10 elevado a menos 6. Então, aqui na verdade, a carga Q1 está com o valor de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga Q2 com o valor de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. É sempre bom lembrar o valor desses prefixos, pois em eletrostática é muito comum se utilizar. Então, micro é igual a 10 elevado a menos 6. Note que se eu colocar uma das cargas com valor zero, não existe força elétrica. Q2 e Q1 não vão se atrair nem se repelir. Porque para que exista força elétrica, é necessário que existam duas cargas. Por exemplo, se Q2 fosse uma carga eletrizada com valor positivo e Q1 fosse neutro, não existiria força elétrica. Da mesma maneira, se Q2 fosse eletrizado com uma carga negativa e Q1 fosse neutro, também não existiria força elétrica. Para que exista a força elétrica, é preciso que as duas partículas tenham cargas de valores diferentes de zero. Então, colocando zero em uma das cargas, a força elétrica vai zerar também. Se colocar a carga sendo positiva, Q1 é 2 microcoulomb. Como Q1 é positiva e Q2 também é positiva, logo teremos uma força de repulsão, que é aproximadamente 159,779 newton. Ou posso deixar a notação científica que ele vai arredondar. Se alterarmos o valor de 1 a 10 cargas, como estamos manipulando a carga Q1, então também vamos aumentar aqui a força elétrica. Como temos aqui a carga Q2, é 4,79 vezes 10 elevado ao quadrado newtons. Se a gente aumentar e colocar no máximo, veremos que a força elétrica ela é proporcional com o valor das cargas, então aumentando proporcionalmente. Se fôssemos desenhar um gráfico da força em função da carga, seria um gráfico no formato de reta, seria uma reta, uma função linear. Se formos diminuindo o valor das cargas, a força elétrica também vai diminuindo, até que se uma das cargas ficar zero, a força elétrica também é zero. Agora, se a gente manipular de forma que uma das cargas seja negativa, logo nós teremos uma atração, devido ao princípio da eletrostática, que diz que dois corpos com sinais diferentes se atraem. Então, percebemos que a força aumenta com o produto das cargas. Aqui eu tenho uma carga 1 e 2 e a distância entre os centros de massas desses corpos, dessas duas cargas, é de 6 centímetros. Então, o que é que acontece com a força se eu diminuir essa distância pela metade? Está em 6, se eu colocar aqui para 3, ó,
Observe que a força, ela aumenta bastante. Por quê? Porque a força, ela depende do quadrado da distância. Vou voltar aqui para 6, ó, vamos observar que a força, ela diminui, certo? Aqui é na escala macro. Se eu for visualizar aqui na escala atômica, certo? Que é na análise microscópica, as carguinhas, elas não têm tamanho, ó, veja, mas vale a mesma relação, ó. Aqui também as cargas, elas estão em função de carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aqui, como a escala é microscópica, no caso aqui é em pico, certo? Observando que um picômetro equivale a 1 vezes 10 a menos 12, certo? E o funcionamento aqui, ele é o mesmo. É o mesmo da escala atômica, da escala macro. Ou seja, se eu diminuir a distância, a força aumenta. Da mesma forma, aumenta bastante, porque depende do quadrado da distância. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma força de atração, ó. Então, se eu diminuo, se eu aproximo uma carga da outra, ó, certo? A força ela aumenta.